Boa tarde a todos. Às 14h04, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dia 20 de novembro, e questiono a Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente? Algum? Sim, expediente. Não há. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que hoje temos aqui a presença da turma do curso de Direito, 8º e 9º períodos. Sejam bem-vindos aqui ao TRE. São alunos da turma lá de Direito Eleitoral, professor Daniel Monteiro. O professor Daniel não está aqui hoje não, né? O professor Daniel faltou. Teve ontem aqui, fez uma brilhante sustentação oral. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Hoje o dia da consciência negra, não é isso? Embora não seja feriado aqui no Rio Grande do Norte. Mas no Rio de Janeiro é. São Paulo também. Rio de Janeiro. São Paulo, Bahia. De amanhã, dia 21, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação. Termina não sendo, mas não por isso diminui o valor da data comemorativa aí. E desembargador Cornélio Alves, alguma comunicação, indicação ou proposta? Só que eu vou me ausentar quarta, quinta e sexta para o encontro de corregedores. Quarta, quinta e sexta. Sim, amanhã, quinta então, e sexta. Já autorizado. Mais algum, desembargador Cornélio? Não, somente. Doutor Glauber. Não, senhor presidente, não. Glauber Pessoa. Doutor... Fiquei muito honrado ontem que o advogado chamou Vossa Excelência de Glauber Pessoa. Doutor André Pereira. Sem comunicações, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Sem nenhuma proposição, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Também, senhor presidente, sem comunicações ou proposições. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, tenho sim. Eu solicitei pauta para julgamento de um recurso no próximo dia 27 de novembro, terça-feira. É o recurso eleitoral 220-27, originário do município de Santa Cruz. É um processo que a exigência de quórum completo. E o doutor Gustavo Smith tem impedimento neste processo. Então, eu estou avisando antecipadamente para que seja providenciada a convocação da doutora Adriana. Qual dia, doutor Vladimir? Terça? Dia 27, terça-feira. Eu me assegurei que de todos os requerimentos de afastamento, nenhum é no dia 27. E fica então só o de doutor Gustavo Smith, que a doutora Adriana substitui. Tem um afastamento, mas o meu é dia 28. É 28, né? No dia 27 perfeito. A corte está na composição titular. Perfeito. A exceção do doutor Gustavo para este processo. E nós temos aqui os estudantes de Direito, só para explicar a composição. Doutor Vladimir e doutor Luiz Gustavo são advogados da classe jurista, então os dois advogados com assento aqui na corte, mandato de 2 anos. Doutor André e doutor José Dantas de Paiva são juízes estaduais, então também um mandato de 2 anos. Doutor Glauber, juiz federal, também 2 anos. Desembargador Cornélio, que é o nosso corregedor e vice-presidente, é desembargador. Eu também estou aqui presidente por 2 anos. E doutora Cibele Benevides, que é a bela aqui da corte, né? Procuradora regional eleitoral. E considerações, indicações e propostas, doutora Cibele. Senhor presidente, senhores juízes, queria dar as boas-vindas aos alunos e, em especial, à minha estagiária Tami, que aqui está presente. Hoje, pela manhã, eu fui na UFRN para participar da banca de um TCC, de um estagiário também lá da Procuradoria, e consegui matar um pouco das saudades da nossa UFRN. Então, vocês estão trazendo aí esse frescor da juventude e espero que espero que gostem da sessão. Hoje será aparentemente uma sessão tranquila, pauta pequena, e o que vai permitir que os senhores possam compreender bem o processo. Sejam todos bem-vindos.
esgotada essa etapa, vamos iniciar os julgamentos. Tem pautado o recurso eleitoral número 114.63, origem 49ª eleitoral. Relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira. Recorrente, coligação Upanema de Boas Mãos. Advogado, Dr. Ellison Isaac da Silva Pereira. Recorrido, Igor Talisson Bezerra de Oliveira. Advogado, Dr. Aloísio Delmiro da Costa Júnior. Está em mesa, doutor André? Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado por Vossa Excelência, passa ao relatório. Recurso eleitoral interposto pela coligação Upanema e Boas Mãos, em face de sentença que aprovou, com ressalvas, as contas de Igor Talisson Bezerra de Oliveira, referente às eleições de 2016. No parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas. Houve impugnação à prestação de contas pela coligação recorrente. O juiz eleitoral, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou aprovada com ressalvas as contas, fez que as irregularidades apontadas no parecer contábil não eram suficientes para a desaprovação, julgando improcedente a impugnação. Conformada, a coligação interpôs recurso, alegando a existência de irregularidades graves, tais como recebimento e doação de pessoas sem lastro financeiro para tanto, despesa de campanha sem a devida contabilização e realização de despesa de campanha antes da abertura da conta bancária específica. Contra razões pelo desprovimento do recurso, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, suscita preliminar de ilegitimidade recursal da coligação Upanema e Boas Mãos, opinando pelo não conhecimento do recurso. Em despacho, este relator determinou o retorno dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para pronunciamento sobre o mérito, tendo em vista a existência de precedente no qual fora rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, por entender que o candidato contratou o serviço de produção de material de propaganda um dia antes da abertura de conta bancária específica, afrontando ao disposto nos artigos 3º e 30, ambos da Resolução TSE 23463 de 2015. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? De início, senhor presidente, trago aqui a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, sob o argumento de que o processo de prestação de contas ocorre entre o candidato e a Justiça Eleitoral, não atingindo a esfera jurídica de seus adversários, partidos políticos ou coligações, juntou precedente o TSE, referente às eleições de 2012. Contudo, o referido entendimento se aplicou até a eleição municipal de 2012, pois naquela época a legislação regulamentadora do processo de prestação de contas não permitia a apresentação de impugnação à prestação de contas por candidatos, coligações ou partidos adversários. A partir da nova orientação trazida pelo artigo 51 da Resolução 23.463 de 2015, destinada às eleições de 2016, candidatos, partidos e coligações podem ingressar no processo de prestação de contas, apresentando impugnação que deverá ser apreciada no momento do julgamento da prestação de contas. Desse modo, em face da alteração da legislação eleitoral regulamentadora da prestação de contas de campanha para o pleito de 2016, encontra-se superada a jurisprudência anterior do TSE, não havendo mais que se falar em ilegitimidade recursal do candidato, partido ou coligação impugnante no processo de prestação de contas de candidato adversário. Trago aqui um precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Registra ainda que no âmbito desta corte a matéria já se encontra também pacificada em diversos precedentes, nomino aí o número de cada um desses precedentes, ambos de relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, julgados em 15 de maio de 2018, ou seja, bem recente. Assim, considerando que a coligação impugnante detém legitimidade e interesse na análise dos argumentos expostos em sua impugnação e reiterados nas razões recursais, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva recursal
recursal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. E é como encaminha o voto da preliminar, senhor presidente. Com relação à preliminar, alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Com relator. Pois não, doutor André, pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Passando ao mérito, conforme se observa dos autos, a coligação recorrente alegou que as contas de campanha do recorrido estão eivadas de irregularidades, tais como o recebimento de doação de pessoa que não possui renda comprovada, a não contabilização de despesas e a realização de despesas com materiais de propaganda antes da abertura da conta bancária específica. O recorrente alegou que Sulamita Maria de Carvalho, apesar de encontrar-se desempregada durante o período eleitoral, realizou 2 doações para o recorrido, totalizando R$ 1.065. O candidato defendeu que não há como presumir a incapacidade econômica de Sulamita Maria de Carvalho pelo fato de encontrar-se desempregada ao tempo da doação, haja visto que os valores foram doados pouco tempo após a sua exoneração de um cargo comissionado que exercia na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Esse fato, em tese, daria margem à conclusão de que a doação por ela efetuada teria lastro em economias próprias. Conforme o artigo 21 da Resolução TSE 23463/2015, as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano do calendário anterior à eleição. Portanto, não é ilícita nem vedada a doação por pessoa física, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, no intuito de garantir que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma correta e transparente dentro dos parâmetros legais. Todavia, apesar da alegada hipossuficiência da doadora, o recorrente não apresentou qualquer documento que corroborasse essa afirmação. Quanto a isso, lembro que, na hipótese, deve valer a regra de distribuição estática da prova, conforme inteligência do artigo 373 do CPC, inciso 1, que dispõe do ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Diante disso, não há comprovação de que as doações realizadas por Sulamita Maria de Carvalho tenham ocorrido com a infração à lei eleitoral e, por isso, não representam falha apta a ensejar a desaprovação das contas apresentadas. No que se refere à alegação de não contabilização de despesas, aduziu a coligação que o candidato teria omitido, em sua prestação de contas, despesas com o veículo que serviu para o seu deslocamento durante a campanha eleitoral, bem como os gastos com combustível utilizado nesse veículo. O recorrido, por sua vez, alegou que o veículo nunca foi de sua propriedade, bem como não teve qualquer serventia para a sua campanha eleitoral. Consequentemente, por não ter feito uso do veículo, também não utilizou combustível correspondente. No entanto, vale salientar que houve a simples menção genérica do fato. Mais uma vez, como a coligação não se desincumbiu do ônus da prova, pois não trouxe elementos aptos a demonstrar a utilização do veículo na campanha, o fato alegado também não enseja a desaprovação das contas. Por fim, no que se refere à alegação de realização de despesas bancárias, com matérias de propaganda antes da abertura da conta corrente bancária específica para este fim, faz pertinente transcrever a análise fática feita pelo Ministério Público de primeiro grau na parte que interessa. E trago aqui que o Ministério Público traz que o perfil que aparece propaganda, Santinhos, pertencente ao seu Hugo Maciel Oliveira de Melo, cujos serviços foram contratados pela coligação Panema Melhor, conforme documento de folha 22 dos autos. Na propaganda disponibilizada na página do Facebook, consta o CNPJ do candidato. As folhas 24 consta a empresa Smile Gráfica Limitada como fornecedora dos chamados santinhos do candidato Igor Talisson. A empresa Color Filmes Comércio e Serviço Limitada aparece como fornecedora de adesivos perfurados, impressão de adesivos e banner
consoante se verifica as folhas 25, de modo que não consta nos referidos serviços prestados pela empresa Corlofilme ao candidato Igor na confecção de santinhos. A abertura de conta do candidato Igor Thalisson se deu no dia 2 de setembro de 2016, conforme documentos de folhas, e a contratação de serviço gráfico, de acordo com a propaganda existente em redes sociais, contendo o CNPJ da Corlofilme, ocorreu no dia 1º de setembro de 2016, ou seja, em data anterior à abertura da conta bancária pelo candidato, estando dessa forma em desacordo com o artigo 3º da Resolução 23463 de 2015 do TSE. Este é o parecer do primeiro grau que eu aqui transcrevo. E prossigo. Diante do exposto, tendo em consideração que também a existência de propaganda eleitoral do candidato em perfil da rede social Facebook, no dia 1º de setembro de 2016, é possível vislumbrar a contratação da produção de material de propaganda em data anterior à abertura da conta bancária específica, que esta só se deu no dia 2 de setembro de 2018, ou seja, já no dia 1º de setembro, a propaganda estava veiculada, pronta, e a conta só foi aberta no dia seguinte. Nos termos do inciso 2 da resolução, inciso 2, artigo 3º da resolução 23463 de 2015, a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá observar como pré-requisitos a abertura de conta bancária específica, destinada a registrar a movimentação financeira de campanha. Assim, exige que todas as receitas percebidas e todas as despesas efetuadas durante o pleito transitem na referida conta, a fim de propiciar o efetivo controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Conforme regra prevista no artigo 30, parágrafo 1º da Resolução TSE 23463 de 2015, os gastos eleitorais se efetivam na data da sua contratação, independentemente da realização de seu pagamento. Com isso, ainda que tenham sido pagos ao fornecedor apenas no dia 9 de setembro de 2016, conforme o documento de folhas 24, o gasto eleitoral se aperfeiçoou na data respectiva à contratação, ou seja, a princípio em 1º de setembro de 2016. Dessa maneira, a realização de gasto de campanha antes da abertura da conta bancária específica constitui irregularidade insanável por si só e enseja a desaprovação das contas na medida que impede o controle, a fiscalização e a análise da movimentação financeira. Sobre o assunto, trago aqui precedente deste Tribunal Regional Eleitoral da relatoria do Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, tendo em vista que a falha em evidência corresponde ao valor de R$ 905, mas proporcionalmente é aproximadamente 40% do total dos gastos apurados na prestação de contas, afasta-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento do recurso, a fim de desaprovar as contas de Igor Thalisson Bezerra de Oliveira, referente às eleições de 2016. E é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, por entender também que essas despesas são graves, compromete a transparência da prestação de contas e dificulta, naturalmente, a fiscalização e o controle pelo Poder Judiciário e pela sociedade também. Por isso, acompanho o voto do relator. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, acompanho o relator, louvando inclusive esse precedente que Sua Excelência traz, né? com relação às contratações anteriores à abertura da conta, que sistematicamente essa Corte já vem entendendo que é um indicativo de violação à legislação, e também com relação à questão do percentual, para que não seja aplicada a proporcionalidade e razoabilidade. De fato, apesar de uma quantia não muito expressiva, mas no universo da prestação de contas, representa, segundo apontado pelo eminente relator, algo em torno de 40%. Então, somada a gravidade com mais o percentual correspondente nas contas, não vejo outro encaminhamento que não o do provimento do recurso para desaprovar essas contas. Acompanho integralmente o relator. Doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Doutor André, eu
pretendo um esclarecimento. Esse pagamento que foi realizado em 9 de setembro, a despesa foi realizada pelo menos no dia 1º, a conta foi aberta dia 2. É porque, na verdade, ele foi inscrito posteriormente em substituição a um vereador que foi desistiu ou foi impugnado, algo assim. Então, o que é que ocorre? A conta ele abriu dia 2 e no dia 1º, tem um precedente meu aqui no tribunal. No dia 1º já tinha a campanha feita na rua. Ou seja, no mínimo, a despesa foi feita no dia 1º. Aí né? minha pergunta é... Nada impede que ela tenha sido até feita anteriormente. No voto de Vossa Excelência assenta que o pagamento dessa despesa se deu em 9 de 9 de setembro. setembro. Esse pagamento se deu através da conta oficial da campanha. Os recursos para pagamento da despesa transitaram pela conta da campanha. Consta na campanha. Isso aí realmente então, apesar de a despesa ter sido contratada antes do dia 2 de setembro, que foi a data da abertura da conta, mas o pagamento dessa despesa se deu através da conta bancária oficial. O meu voto é no sentido de que, como foi uma despesa contratada... Não, eu compreendi. A minha antes dúvida da abertura, é quanto ao fato do pagamento. Isso. Se o pagamento se deu através da conta bancária. Não há nada de errado com o pagamento. O que há de errado é com a contratação de serviços antes da abertura da conta corrente da candidatura. E o registro dele foi... É porque foi posterior, foi em substituição. Ele só substituindo um outro candidato. Foi candidatura em substituição, não foi candidatura originária, não. Não. Inclusive, ele alega isso, que partiu com atraso, por isso que se apressou. Né? Pois bem, senhor presidente. Quanto aos dois primeiros pontos do recurso, eu acompanho o relator, porque, de fato, não há nenhuma comprovação de qualquer irregularidade no tocante aos dois primeiros pontos, o uso do veículo e... e a renda de um dos doadores. Então, quanto a esses dois pontos, eu acompanho o relator. Quanto ao terceiro ponto, que é a contratação dessa despesa em data anterior à abertura da conta bancária, e foi por isso que eu solicitei o esclarecimento ao relator, não obstante a regra que impõe a realização de despesas somente após a obtenção do CNPJ e a abertura da conta bancária, a jurisprudência tem mitigado essa exigência quando não há, e está comprovado nos autos que não há, qualquer pagamento à margem da conta bancária oficial. A despesa foi contratada anteriormente ao dia 2, mas a realização o pagamento dessa despesa se deu por recursos comprovadamente arrecadados pela campanha e através da conta bancária oficial da campanha. Isso está demonstrado nos autos do processo, inclusive conforme esclareceu o relator após a minha pergunta. A jurisprudência ela tem mitigado essa exigência ou essa impossibilidade da contratação anterior quando nos autos está comprovado que os pagamentos foram realizados pelos meios oficiais. E no caso presente está comprovado isso. Eu encontrei precedentes de diversos tribunais eleitorais brasileiros. A pesquisa foi muito rápida porque se deu após o início do voto do relator, quando eu tive acesso ao conteúdo do voto, mas, por exemplo, eu aponto aqui decisão do TRE do Pará, tomada agora em 2017, relativamente às eleições de 2016, justamente nesse sentido, que ainda que a despesa tenha sido contratada anteriormente à abertura da conta bancária, mas se os pagamentos tiverem sido realizados após a abertura dessa conta, com recursos arrecadados através desta conta e com cheque ou transferência bancária a partir dessa conta, apõe-se ressalva à aprovação ao invés da desaprovação das contas. Encontrei também decisões de outros tribunais que impunham a desaprovação porque não estava comprovado nos autos que a despesa tinha sido paga através da conta bancária oficial, o que não ocorre no caso presente, já que está comprovado que foi pago através da conta bancária oficial. Então, nesse sentido, senhor presidente, e me acostando a precedentes desses outros tribunais eleitorais brasileiros, o qual eu indico o Tribunal do Paraná como referência, eu divido do relator também, nesse aspecto específico, da contratação anteriormente à abertura da conta bancária, já que o pagamento se deu posteriormente por meio da conta bancária, e nego o provimento ao recurso para manter a aprovação das contas com ressalvas. É como voto. Desembargador Cornélio Alves. Eu também vou seguir a mesma linha, já que
isenção foi feita antes da abertura da conta, talvez um dia, mas como o pagamento passou pela conta, eu também vou considerar aprovada. Eu vou seguir a divergência. Doutor Glauber Aprovada Alves. com ressalvas, no caso. Aprovada com ressalva. Certo. Doutor Vladimir, eu atentei bem o que Vossa Excelência disse, mas o fundamento dessa jurisprudência seria qual? É que o fato de o pagamento ter sido realizado integralmente pela conta bancária, com recursos arrecadados pela conta bancária, não dificultou a fiscalização da Justiça Eleitoral. Como o objetivo da exigência é esse, permitir que haja a completa fiscalização do trânsito de recursos e o modo como se deu o pagamento, ainda que a contratação seja anterior, não mitiga essa possibilidade de fiscalização, a jurisprudência entende que é possível, sim, apenas apor ressalvas e não desaprovar. Tem sido esse o fundamento da jurisprudência, que mitiga a exigência da contratação somente ocorrer após a abertura da conta bancária. Certo. Desde que esteja comprovado nos autos, como está no caso presente. E aí eu retorno à indagação que foi feita ao doutor André. Esses recursos, doutor André, passaram pela conta da campanha ou eles ingressaram na conta da campanha após o início da campanha? Não, os gastos foram anteriores à abertura da conta. Isso é o objetivo. Ele só pode ingressar depois da abertura da conta de campanha, que foi um dia, pelo menos. Isso. Não, a contratação foi anterior. O pagamento foi, a despesa. E pode ter sido um dia ou dois. O que existe e a aqui, despesa, doutor André, foi quando? O pagamento, isso. Dia 9. Dia 9. Já depois de aberta a conta. Sim. E saiu de recursos que estavam nessa conta, é isso? Sim, é isso mesmo. A questão é que a conta foi aberta após a contratação do serviço. Certo. E há uma contratação do serviço aqui, referente a adesivos, banner e adesivos perfurados, mas essa propaganda ela foi identificada no Facebook um dia antes, onde aparecia o CNPJ da empresa prestadora do serviço que criou a arte, né? Então, a minha preocupação é justamente isso, porque, por exemplo, existe aqui a prestação de contas em relação aos santinhos, banners e adesivos, mas a gente não pode saber se houve despesas efetuadas fora, justamente porque o contrato foi feito antes da prestação de serviço. Ou seja, será que tudo que foi contratado foi pago? Não se sabe, porque não tinha conta corrente. Existiu uma arte que foi feita, existiu antes, e aí esses santinhos aqui incluem. Então, eu continuo com um posicionamento que, inclusive, é precedente desta Doutor corte. André, mais um esclarecimento. Doutor Vladimir, você me permitir, eu gostaria de concluir. Uma outra pergunta. Essa falha foi detectada pela SACEP? Pelo caso, é o órgão técnico Do primeiro grau. Lá pelo órgão do primeiro grau. Aliás, no segundo grau. No primeiro grau ela foi aprovada com ressalva. Sim, mas eu estou dizendo, essa divergência das datas foi identificada no primeiro grau, não é isso? Acho que já no parecer do Ministério Público, primeiro grau já apontado. E foi essa a razão de ter sido de ter tido ressalvas. Doutor André, a pergunta que eu ia fazer era se a nota fiscal que foi paga no dia 9 de setembro, qual é o objeto dela? Os santinhos, adesivos. Né? O que ele está dizendo é que tem uma parte que está constando nesses adesivos, mas que tem outras coisas que estão documentadas por via de fotos e que não é possível saber se aquilo não estava fora do que foi contabilizado. É isso, não é isso, doutor André? Mas existem fotos de materiais que não que não estão nessa nota fiscal? Não, estou dizendo se as fotos do Facebook que são de materiais que não estão nessa nota fiscal. No parecer do Ministério Público não fala numa primeiro que Vossa Excelência leu. É do primeiro grau. É do primeiro grau, exatamente. É o item 4. A propaganda disponibilizada na página do Facebook consta o CNPJ do candidato. Então, aí esses materiais que estão aqui, estão na nota fiscal? Não, porque santinho são coisas físicas. Adesivos. E no Facebook não é, que não usa adesivo. Mas o que aqui tinha efetivamente no Facebook? A arte. A arte do santinho? Sim. Desse santinho que é o objeto da nota fiscal? Sim. Eu só não estou conseguindo compreender, doutor André, qual é essa divergência da impossibilidade de saber que esse santinho é o santinho da nota fiscal. Não, eu estou querendo dizer se esse santinho inclui o pagamento da arte, porque a arte foi utilizada antes da impressão. É isso a minha dúvida.
Antes da impressão, a arte estava sendo usada no Facebook. Claro, não é esse o objeto da ressalva? Isso. Inclusive, é esse o objeto da minha ressalva. Porque estava sendo utilizado antes do dia 2. Isso. Senão não teria ressalva, seria aprovado Com certeza, sem ressalva. é. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, há uma dúvida séria sobre o exato enquadramento dessas contratações que antecederam a abertura de conta ao período eleitoral, e só o fato de haver uma dúvida séria que se calca exatamente no descumprimento do normativo de regência. Me parece que sempre que há uma dúvida concreta sobre isso, a Corte tem que caminhar no sentido de, partindo do pressuposto dos entendimentos já afirmados, inclusive do precedente do Dr. Luiz Gustavo, e do precedente final e do raciocínio final, de que a prestação fora do modo da resolução que rege a matéria implica em um ônus do prestador de contas em comprovar a regularidade. Aqui isso não foi comprovado a tempo e modo, e, de fato, não vejo motivos, como bem esclareceu o relator, para aprovar ou aprovar com ressalvas, de forma que eu sigo integralmente o voto do relator. Doutor Luiz Gustavo e doutor Zé Dantas permanecem com os votos. Eu vou proclamar o resultado. Estive ansioso aqui para votar, né, pelo empate. É que o presidente só vota quando há empate na corte ou naquelas ações que importem em cassação de mandato, que não é o caso desta. Então, tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido Dr. Vladimir Capistrano e o desembargador Cornélio Alves, que negavam provimento ao recurso. Não há nenhum outro processo judicial em mesa apto a julgamento. Então, encerrada essa etapa, damos início à pauta administrativa, que tem um único processo, a resolução que revoga a resolução que tratou das eleições suplementares no município de Alto do Rodrigues. E aí está disponibilizada, eu indago da Corte se dos aptos a votar, pode ser? Então vou ouvir aqui o parecer ministerial. Doutora Sibela, aqui tem o único artigo, revogar a resolução TRE número 49, de 8 de novembro de 2018, que fixou data e aprovou as instruções para a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Alto do Rodrigues. Isso porque o nosso calendário fixado nessa resolução, ele era, se perdesse um dia, inviabilizava. Então, como foi suspensa, suspensos os efeitos da resolução, outra razão não há. E, ainda que seja reconsiderada a decisão lá do STF, não há mais tempo hábil de se realizar no dia 9 de dezembro. Senhor presidente, senhores juízes, o Ministério Público oficia favoravelmente a resolução diante da decisão oriunda da instância superior, no sentido de suspender as eleições suplementares. Então, não havendo mais data cabível, não há razão de existir a resolução. Obrigado, doutora Sibeli. Desembargador Cornélio Alves. Também. Doutor Eu votei. Também, senhor presidente. Doutor André. É interessante porque o Supremo manteve a decisão desse regional, né? Pois é. Mas eu acompanho o relator. Não, mas só explicando, pessoal, é que a resolução que está sendo revogada, ela tratou da eleição suplementar no município de Alto do Rodrigues. Eleição que aconteceu no ano de 2016, onde o prefeito teve o registro deferido na origem. Este regional confirmou, o TSE cassou o registro, determinou a realização de novas eleições, teve o recurso extraordinário que não foi admitido. Este regional fixou a data de 9 de dezembro para a realização da eleição suplementar e, nesse intervalo, teve uma decisão liminar, dando efeitos suspensivos ao agravo regimental lá do TSE, que tratava
que se opunha à decisão de negar seguimento ao extraordinário, e por conta disso deixou de existir os efeitos para a realização da nova eleição. Doutor Zé Dantas de Paiva. Acompanho o voto do relator, senhor. Doutor Luiz Gustavo. Também acompanho e, como Vossa Excelência muito bem explicou, ainda que essa liminar que hoje está vigente venha a ter seus efeitos suspensos, não há mais como se cumprir os prazos e as datas para a resolução que estamos revogando agora. Dia 9 de E dezembro. essas marcações, até para que os alunos saibam, essas marcações de novas eleições, elas seguem um calendário, um cronograma que o próprio TSE disponibiliza algumas datas. Então, nós não teremos mais data esse ano, nesse exercício, para a realização dessa eleição. Com essa interrupção de prazo que agora existiu, nós, mesmo que a medida venha a ser revista, não haveria mais tempo hábil para cumprir a resolução que nós tínhamos aprovado. Por isso, ela está sendo revogada nesse momento. E interessante, doutor, já porque as duas datas que restam neste ano é 25 de novembro e 9 de dezembro. Então, não há mais tempo hábil, inclusive para a realização da eleição no município que foi o prefeito cassado ontem, Pacifica. Então, não há, para que não fique a expectativa de o regional não vai marcar e tal. Então, esse ano não há possibilidade, não tem data. A última que nós teremos, senhor presidente, vai ser no dia 9 de dezembro. no município de Guamaré. E tem que ter É um a última intervalo que está mínimo marcada. de 30 dias. O mínimo, né? Então, somente em 2019 que poderá ocorrer a eleição no município de Passa e Fica. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, só destacando relativamente à informação que Vossa Excelência prestou de que o registro de candidatura foi deferido na primeira instância e mantido por este tribunal, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, que firmou o entendimento da retroatividade da Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, inclusive para os casos de condenação por abuso de poder político, na redação anterior do inciso 14, que fixava em 3 anos o período de inelegibilidade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal só ocorreu em outubro de 2017, ou seja, nós julgamos esse processo aqui em novembro, dezembro de 2016, bem antes do Supremo fixar essa tese em repercussão geral. É tanto que quando o TSE foi julgar o recurso especial, o Supremo já havia fixado a tese em repercussão geral e, obviamente, o TSE seguiu o entendimento do Supremo. O ministro Alexandre Moraes, que concedeu a liminar, ele analisou a possibilidade de um distingue na situação e, por isso, concedeu a liminar, que óbvio que isso vai ser enfrentado lá no Supremo quando do julgamento dessa cautelar. Apenas com esse esclarecimento, eu acompanho Vossa Excelência e aprovo a resolução. Então, aprovada a resolução de número 51, que revogou a resolução número 49. Nenhum outro processo na pauta administrativa. Mais uma vez agradecendo a presença dos alunos aqui da UFRN, venham mais vezes ao nosso regional. Às 14h42 eu declaro encerrada a presente sessão.